Talvez correntes sejam um elemento de transmissão que a gente tem um maior contato, né, normalmente. A gente vê corrente em moto, a gente vê alguns tipos de correntes também em bicicleta, né? Quem nunca aí teve um problema na corrente da sua bicicleta que teve que sujar a mão para colocar ela de novo no lugar enquanto estava andando com a bicicleta, né? Então talvez corrente seja um elemento de transmissão que está mais no nosso dia a dia, tá? Correntes normalmente são utilizados na indústria quando eu não tenho a possibilidade nem de utilizar polias e correias e nem engrenagens, tá? Por algumas características, né? Quais são as vantagens da corrente, né? Eu consigo transmitir potência por uma maior distância do que de polias e correias, por exemplo, tá? Só que ela me traz alguns problemas. Quais problemas que eu tenho? Eu tenho ruídos, eu posso ter uma vibração e eu tenho sempre necessidade de lubrificação, tá? Corrente sempre vai ter necessidade de lubrificação, porque é um processo de desgaste muito físico no contato que tem, tá? Das correntes. Então é um processo que sempre precisa estar acerca de lubrificação. Então, como eu disse, possuem mais capacidade de transmissão de torque e precisão de movimento do que as correias, porém necessitam de lubrificação para funcionar sem falhas. Então aqui eu tenho alguns tipos de correntes, tá? Que podem ser encontrados. Existem uma infinidade de correntes, tá? Variam muito da sua aplicação, da sua força que quer ser transmitido, varia bastante sobre a empresa que tá fabricando, mas eu tenho talvez dois modelos que aparecem com maior constância, que são as correntes de rolo, né? Esse sistema normalmente assegura um alto rendimento de transmissão, tá? De transmissão de potência, então ele é bem eficiente nessa transmissão. Isso significa que se você tem uma potência X, né, você consegue transmitir até 98% dessa potência em algumas situações, né? Normalmente é muito versátil, tá? Então eu consigo utilizar em várias possibilidades também essas correntes de rolos, né? São essas correntes que aparecem aqui nesse slide. Então, quando há necessidade de transmitir força em locais de difícil acesso, grandes distâncias entre centros, condições abrasivas ou poeirantes e outras condições especiais, a transmissão por corrente de rolos apresenta resultados extremamente satisfatórios, como eu disse no slide anterior, né? Então, sempre lembrando que a corrente tem essa perspectiva, transmitir força em locais de difícil acesso, mesmo porque, se eu comparar com polias e correias, eu tenho que lembrar que polias e correias não podem ter presença de sujeiras, né? Tem que ter uma condição de limpeza no local, e essa já não é uma contrapartida que a corrente necessita, né? Ela pode trabalhar em locais que tenham condições mais abrasivas, que são de difícil acesso, porque o material dela promove isso, né? Promove essa possibilidade de se trabalhar nesse tipo de ambiente, que às vezes a gente encontra em determinadas áreas da indústria. Nós também temos uma corrente muito comum, né? Que é a corrente de elos, né? Essa corrente que a gente usa constantemente, até para prender cadeado, enfim. Elas são formadas de vergalhões redondos soldados, então é muito utilizado para talhas manuais, para transportadoras, enfim, uma infinidade de aplicações também são postos na corrente, né? Alguns aqui exemplos, né, principalmente de correntes que são usadas aqui em pontes rolantes, né? Essa ideia aqui é de uma ponte rolante, então esse equipamento aqui ele faz o movimento acompanhando a ponte, então na hora que esse rolo gira, essa corrente vai descer e também vai enguiçar uma carga, vai subir, e a corrente faz esse processo aqui de transmissão de potência. Nesse caso aqui, onde que ela está transmitindo a potência, né? Na hora que essa corrente é solta,
né? Esse guincho aqui vai descer. Na hora que esse guincho acoplar em algo que quer ser içado, essa ponte rolante aqui com o sistema de motor vai fazer a regressão dessa corrente e, consequentemente, essa corrente transmite essa potência, nesse caso aqui vai estar puxando, né, vai estar içando algum equipamento, então essa corrente está transmitindo a potência nessa perspectiva, tá? As vantagens da corrente nós já conversamos, mas vamos ressaltar aqui, tem a maior potência de transmissão, maior distância entre eixos e múltiplos acionamentos, né? E as desvantagens são um alto desgaste, o ruído em excesso, porque ela tem essa abrasividade, né? Tem esse contato, então a gente escuta esse ruído. Pode ter uma vibração excessiva devido ao desgaste. Essa corrente pode até ficar um pouco mais frouxa, pode oscilar bastante e a gente sempre tem uma necessidade de lubrificação. Por que necessidade de lubrificação é uma desvantagem, né? Porque todo lubrificante ele tem uma vida útil. Então tenho que estar sempre prestando atenção nesse processo de lubrificação, que nada mais é também do que um processo de manutenção, tá? Então eu preciso sempre prestar atenção nisso, nessa necessidade de lubrificação. Desculpa aqui, teve um probleminha aqui nos slides, mas por fim, só para salientar então, as vantagens: pode ser transmitido potência em uma maior distância, por exemplo, até nas pontes rolantes, no içamento de cargas, né? Eu tenho também uma precisão maior, né, nessa transmissão da potência, isso é uma vantagem das correntes, mas eu tenho alguma desvantagem, que é o processo de lubrificação, ruídos e vibrações, né? Por fim, essas correntes podem trabalhar em ambientes onde a correia não seria adequada, além de possuir uma longa vida útil se utilizando o modelo correto.